Vamos falar uma pergunta que eu tenho feito para os sacerdotes de Ifá, né, para os convidados que falam de Ifá, é sobre a popularização de Ifá. Como que o senhor vê isso? O senhor acha, quais os prós e os contras que o senhor vê dentro dessa popularização? Por que que eu estou perguntando? Porque muitas vezes aquilo que se torna popular também aumenta não só as coisas boas, mas também as coisas ruins, né? A gente vê em qualquer religião isso acontecer. Tem as pessoas que fazem o que tem que ser feito, fazem direito, e também há ali, né, conforme populariza mais, aumenta o número de pessoas que vêm para tentar estragar e muitas vezes acabam, né, usando um português claro, queimando o filme de quem faz direito, né? Então como que o senhor vê essa popularização do culto iorubá, né, do culto a Ifá? Eu acredito assim que o crescimento da religião tradicional urbana em geral, ela é positivo porque eu entendo que quanto mais pessoas se interessarem pela nossa tradição, mais força nós teremos. E o povo de Orixá, ele é um povo que carece de força no Brasil e no mundo. Então eu acredito que o culto tradicional urubá se popularizar e crescer é saudável. Agora, a questão por detrás desse crescimento que me preocupa não é no crescimento de adeptos, porque você ter crescimento de adeptos é positivo para qualquer religião. Mas o que me preocupa, que eu observo que no Brasil acontece, e por muito tempo eu briguei por isso e hoje em dia eu me calo, eu só falo desse assunto quando me questionam, é o crescimento do número de sacerdotes. Por quê? Porque, vejam bem, é uma coisa que é fato. Na terra iorubá, uma criança começa a aprender Ifá com 6, 7 anos de idade. Ela vai ser formada Babalaô com 25, 26 anos de idade. O que me preocupa no Brasil é que a maioria das pessoas que hoje, entre aspas, dizem que são sacerdotes de Ifá, a grande maioria não sabe falar o idioma iorubá. É como um padre que não sabe falar latim. A grande maioria não sabe trabalhar sem livro e apostila, o que já é uma questão muito problemática numa tradição que originalmente é oral. A grande maioria não sabe recitar um verso do próprio Odu Ifá, que dirá 2, 3, 4 de cada um dos 256. Então, quando eu olho esse crescimento, a quantidade de gente que hoje fala, eu sou Babalaô, eu sou Luô, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não discuto mais, porque, sinceramente, cada um vai ser o que quiser falar que é. Mas o que me preocupa é esse crescimento desse número enorme de sacerdotes. E não me refiro aqui só a Babalaô. A gente tem muita gente que fala que é Babá Olorixá e Olorixá dentro da tradição urubá, e para quem não sabe, Babá Olorixá ou Iá Olorixá na tradição urubá, ela passa por um treinamento tal como um Babalaô. Ela vai aprender sobre o orixá dela tal como um Babalaô vai aprender sobre Ifá. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu aprendi o Erin de Logum e eu aprendi Iquim Opelé. Eu comecei a aprender Iquim Opelé em 98. Eu fui começar a atender com Iquim Opelé em 2017. Quando eu tinha 30 anos de idade, foi a primeira vez que me autorizaram a consultar um Opelé. A partir de hoje, você pode consultar o Opelé. Eu comecei a aprender Erin de Logum em 99. Eu comecei a consultar com Erin de Logum em 2012. Foi quando falaram para mim, você está autorizado a consultar Erin de Logum. Então, o que me preocupa hoje é assim, ou todos os iorubás são muito burros e demoram tanto para aprender sobre a própria cultura, ou nós brasileiros somos gênios que temos que ser estudados pela NASA, porque a quantidade de brasileiro que fez Ifá de 2010 para cá, e que já é um monte de coisa, eu sinceramente fico assustado com isso. Por quê? Porque quando você tem sacerdotes mal formados, no que se diz respeito a conhecimento, você corre o risco disso virar um ciclo vicioso, aonde esses maus sacerdotes vão formar maus sacerdotes, que vão formar maus sacerdotes, e aí a tradição daqui a 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, que é uma tradição boa, quando praticada de forma adequada, ela vai estar muito fragilizada por conta de um processo de decadência.
né? Porque eu costumo dizer assim, se lá na terra Iorubá você passa por testes, como é que aqui no Brasil as pessoas montam casas, templos, sem terem sido submetidas a testes, né? Como é que isso acontece? Então, isso me preocupa, porque uma coisa é a pessoa pegar e falar, olha, eu estou fundando um culto. Ela é livre, ela quer fundar um culto. Ótimo. Outra coisa é a pessoa usar o nome da religião tradicional urubá, Senhor Ixá e Bilé, ou como muitos chamam, de Ixexelabá, né? E na prática, as pessoas não estão realmente realizando aquilo que a tradição ensina. Então, eu não me preocupo com o crescimento dos devotos, nem no Brasil, nem no mundo, porque eu acho que isso é importante. Agora, o que me preocupa é a maioria desses devotos estão vindo com a visão de eu vou me iniciar hoje, eu vou gastar tal valor, aí eu vou passar 1, 2, 3 anos fazendo cursinho disso, comprando apostila daquilo, e daqui a 3, 4 anos vou poder começar a atender e iniciar, e aí o dinheiro que eu gastei eu vou recuperar. Tem muita gente vindo com a ideia de eu vou investir para lá na frente recuperar, como se fosse um investimento. Isso não é bom. O Ifá e o Orixá, ele não quer crescer dessa forma, porque vai crescer o número de adeptos, mas o culto de Orixá, a gente precisa entender o seguinte, ele é uma força espiritual. Esse pessoal que está brincando com o Ifá e com o Orixá, na hora que o Orixá e o Ifá começar a cobrar conta, é a hora que a vida deles vai começar a degringolar, começa tudo dar errado, e aí a pessoa vai começar a achar que a religião não é boa, ela não vai olhar, mas eu que fui mexer com aquilo que eu ainda não poderia. Haja vista que uma das coisas que a gente fala quando está aprendendo Ifá é Emi1 Ko Ifá, Suruni Babaiwa, que significa eu estou aprendendo Ifá. A paciência é pai do caráter. Porque você precisa de paciência para aprender Ifá e Orixá, até você ter a possibilidade de usar esse conhecimento para auxiliar outras pessoas e fazer com que a religião chegue de forma saudável para outras pessoas. Então, o que me preocupa, de fato, hoje no Brasil, como eu falei, não é o crescimento de seguidores, isso é saudável. Agora, esses seguidores estão vindo com que intenção? Serem formados sacerdotes na velocidade da luz e serem maus sacerdotes? Né? Serem sacerdotes que, se você tirar o computador ou a apostila deles, eles não sabem falar sobre um Odu. Então, é isso que todos nós, que somos praticantes da religião Urubá, devemos refletir todo dia. Porque é muito bonito quando as pessoas falam mas o nigeriano consegue porque é a cultura dele. Aqui no Brasil, a gente não consegue. Então, não vamos nos apropriar da religião deles. Eu não tenho nada contra quem usa computador, apostila para jogar, fica à vontade. Mas então diga, eu fui iniciado na religião Urubá, mas na minha casa eu não consigo fazer como é feito na terra Urubá, então aqui eu tenho uma adaptação dessa tradição. Seja sincero com seus seguidores, porque hoje no Brasil o que tem é muita gente achando que está seguindo a religião tradicional Urubá, e o que está seguindo, na verdade, é uma adaptação muito longe daquilo que a tradição é a sua essência. E é isso que muitas vezes as pessoas acabam se sentindo enganadas. Então, o grande ponto de interrogação sobre esse crescimento é a forma como ele está sendo conquistado. Muita gente tem deixado o candomblé, muita gente tem deixado a própria Umbanda para seguir a religião tradicional Urubá, mas para para pular etapas. Eu mesmo falo, se um dia eu decidir largar a religião Urubá e entrar para o candomblé, eu vou ser um abiã. Claro. Então, eu vou precisar entrar, passar por todo o processo que um abiã passa, fazer a iniciação dentro do candomblé para ser reconhecido por aquela ancestralidade e aprender o candomblé com algum pai de santo, uma mãe de santo, para depois, lá com 7 anos, eu receber os direitos e, caso eles olhem e falem, você tem condições de atender alguém, de ter a sua casa, eu chegar lá e fazer uma casa de candomblé decente. Então, é isso que eu peço para as pessoas que estão migrando, que estão vindo para a religião Urubá, que a gente não pule etapas, porque senão a gente vai estar destruindo uma cultura e não fazendo ela crescer de fato.